Você sente que algo mudou, mesmo que externamente tudo pareça igual, como se de repente o mundo que você conhecia não servisse mais para a sua alma. Isso não é exagero, nem é mero cansaço. É um sinal de que os tempos mudaram, de que chegou o momento para os escolhidos despertarem e entrarem numa nova era. E de fato, começou. 2026 não será apenas mais um ano comum. Para muitos, marcará o início de uma separação silenciosa, uma partida sagrada, não anunciada em palavras, mas sentida nas vibrações mais profundas do ser interior. O chamado vem de dentro. Não é alto, não é tumultuoso, vem com clareza, junto com uma sensação persistente e inquietante, que constantemente lhe lembra que você não pertence mais ao que era antes. Os escolhidos não buscam os palcos, a fama ou o reconhecimento. Buscam harmonia e constância. Estão dispostos a deixar para trás tudo o que não ressoa mais com a sua alma. E mesmo que isso signifique perder relacionamentos, papéis antigos ou hábitos familiares, eles aceitam, porque entendem que permanecer onde o Espírito Santo partiu é contrário ao propósito de Deus para eles. Não haverá confirmação externa, não haverá sinais no céu, mas aqueles que foram chamados sabem disso por si mesmos. Eles sentem isso em seus corpos, no silêncio, no profundo anseio de viver em paz. Os portões estão se abrindo, não para os precipitados, mas para os despertos. Aqueles que não querem mais apenas existir, mas querem viver com significado, com a verdade, com uma fé madura, firme e profundamente enraizada. Eu sou George, e se você sente que este vídeo ressoa com você neste momento em particular, talvez seja porque você também é um dos escolhidos. Se este conteúdo tocou de alguma forma, convido você a se inscrever no canal. Vamos trilhar juntos esta nova era. A jornada começou e você não está sozinho. Você percebeu que tem havido uma atenção crescente voltada para você ultimamente? Parece que há pessoas tentando entender, indagando, tentando compreender quem você é e o que você representa. Essa atenção não é acidental. Como alguém que Deus separou mesmo antes da criação do mundo, sua luz, sua natureza e o que você carrega dentro de si despertam uma curiosidade quase irresistível. Lembre-se do que está escrito em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de serem o primogênito entre muitos irmãos. Alguém está realmente dedicando tempo e atenção para observar e compreender sua vida. Parece que essa pessoa ou pessoas estão tentando explorá-lo profundamente, como se sentissem a necessidade de entender seu propósito, como se estivessem tentando decifrar um mistério. Ser escolhido significa carregar uma missão, uma marca especial, algo que aqueles ao seu redor percebem, mesmo que não entendam o porquê. Sua luz, sua verdade e o propósito que Deus plantou em você despertam curiosidade, admiração e, em alguns casos, até inveja. Sua jornada como escolhido desperta uma curiosidade que poucos conseguem explicar. Sua presença evoca uma gama de emoções diferentes nas pessoas ao seu redor. Você quer entender melhor por que sua energia atrai atenção, inspira alguns, mas incomoda outros? Continue assistindo para descobrir o verdadeiro impacto da luz que você carrega. As razões dessa atração e como esse chamado afeta a vida de todos ao seu redor. Antes de nos aprofundarmos nessa reflexão, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso ajudará esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas que também estão em busca de um caminho significativo na vida. O olhar atento que os outros dedicam a você pode ir muito além da mera curiosidade. Não se trata apenas de reconhecer um rosto familiar ou saber mais sobre sua rotina diária. Muitas vezes eles tentam entender o que te torna diferente, o que te faz se destacar de forma tão marcante. Talvez até queiram saber de onde vem a sua força, o que te ajuda a permanecer firme mesmo diante da adversidade. Como lembrado em 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os protegerá do maligno. É essa força divina que nos torna resilientes e, ao mesmo tempo, atrai a atenção dos outros. Você pode perceber que essas perguntas não têm um propósito claro. São buscas aparentemente vazias, como se motivadas por obsessão ou pela necessidade de preencher um vazio interior. Em muitos casos, eles mesmos não sabem por que sentem um vazio quando você não está por perto, mas realmente sentem a sua ausência. Essa ausência se torna uma lembrança constante da luz que você um dia trouxe para as vidas deles. Muitos escolhidos, ao compreenderem a profundidade do seu propósito,
optam por se afastar de lugares e pessoas que não mais ressoam com a sua frequência sagrada. Ao fazerem isso, eles recuperam a sua energia, protegendo e fortalecendo a sua própria jornada. Esse movimento natural pode confundir, até mesmo desorientar, aqueles que não entendem o motivo. Quando você se retira, muitos deles se voltam para outros, tentando entender o que aconteceu com você, numa tentativa desesperada de preencher o vazio que você deixa. Como escolhido-a, você pode enfrentar desafios e oposição daqueles que antes eram próximos, mas não para te apoiar. Alguns se aproximam apenas para observar, buscando, em última análise, impedir seu crescimento. Muitos fingem amizade, mas no fundo estão apenas esperando uma oportunidade para explorar suas fraquezas. Essas pessoas muitas vezes passam despercebidas, até que você desperte para a realidade da sua missão e entenda que nem todos ao seu redor são verdadeiramente aliados. Mas, uma vez que você desperta para essa verdade, você quebra as correntes que antes te prendiam. Deus nos lembra que Ele colocou um selo sobre nós, nos dando proteção e segurança, mesmo em meio à adversidade. Quando você reconhece e se desapega proativamente dessas influências negativas, a luz dentro de você se tornará ainda mais forte, e aqueles que antes te cercavam com intenções ocultas se perderão completamente. Incapazes de te alcançar, eles ficam confusos e desorientados, pois perderam o controle que antes pensavam ter sobre a tua vida. Mas junto com essa liberdade, vem a necessidade de cautela e discernimento. Não se trata de viver com medo, mas de compreender que, como escolhido de Deus, a tua proteção vem de Deus. E é essencial estar sempre vigilante em relação aos ambientes e às pessoas com quem compartilhas a tua vida e as tuas experiências. É importante saber que quando te libertas do controle que essas pessoas antes tinham sobre ti, despertas para uma liberdade que elas não conseguem compreender. Quando Deus nos sela, Ele nos protege, nos unge e nos capacita a trilhar o caminho da luz e da verdade. Esse selo significa que pertencemos a Ele. Portanto, somos capacitados a continuar avançando, mesmo quando aqueles ao nosso redor não conseguem entender. Essa liberdade recém-descoberta pode atrair olhares estranhos, mas também desperta um interesse mais intenso. Aqueles que já não entendem o que estás fazendo ou para onde vais, ficam obcecados com o fato de não terem mais acesso a ti. Antes eles conheciam cada movimento seu, seus gostos e até mesmo suas fraquezas. Mas quando essas amarras são quebradas e você entra em um novo estado de consciência, você se torna um mistério para eles. Essa falta de informação os corrói, levando alguns a agirem obsessivamente, tentando recuperar o que perderam. Como escolhido de Deus, você deve abraçar esta nova fase. Esta é uma oportunidade para viver autenticamente, para expressar o que você realmente sente e acredita. É hora de deixar de lado a necessidade de agradar aos outros e se conformar às suas expectativas. Por muito tempo, você pode ter escondido sua verdadeira natureza para que os outros se sentissem confortáveis ao seu redor. Mas essa fase acabou. Agora, seu compromisso pertence à sua própria verdade, ao seu propósito de vida e ao que Deus plantou em seu coração. Ser protegido por Deus não significa que você pode agir de forma imprudente. Deus nos capacita com o discernimento para reconhecer quando algo ou alguém não é mais adequado ao nosso propósito. Ele nos dá a sabedoria para identificar armadilhas e, assim, saber como nos desapegar de ambientes ou pessoas que possam ser espiritualmente perigosos. No entanto, essa proteção também exige de nós um senso de responsabilidade, ou seja, manter sempre os olhos abertos e um espírito vigilante. É a combinação da proteção divina e do discernimento que permite ao escolhido caminhar em segurança em sua jornada. Essa proteção não é apenas divina, mas também física. Muitas vezes, nossa intuição nos alerta para algo, e esse algo é o Espírito de Deus nos guiando. Ele nos ajuda a reconhecer quem está verdadeiramente ao nosso lado e quem está apenas fingindo ser amigo. A luz do escolhido tem um impacto profundo, muitas vezes perturbando aqueles que ainda vivem na escuridão da incerteza ou da falta de propósito. A presença do escolhido expõe a verdade, ilumina questões que outros desejam ocultar e, portanto, inevitavelmente cria desconforto. Em alguns ambientes, você pode notar olhares de desaprovação ou sentir uma oposição sutil. Isso não é algo que você causou intencionalmente, mas sim uma reação natural ao brilho da sua natureza e ao compromisso que você carrega dentro de si. O desconforto que os outros sentem pode ser uma reação ao caminho que escolheram evitar.
Seu compromisso com a verdade e com um propósito sagrado os lembra de uma vida que talvez não estejam preparados para enfrentar. Pois a missão do escolhido é viver uma vida santa e imaculada, de acordo com 1 Efésios 4:5. Essa santidade e esse compromisso podem parecer incompreensíveis para aqueles que vivem sem tal compromisso. Você precisa entender que isso faz parte da sua jornada. Nem todos compreenderão o seu papel, e nem todos aceitarão a sua missão. E isso é perfeitamente normal, porque nem todos precisam caminhar ao seu lado. Como escolhido, seu papel não é agradar a todos, ou se encaixar em qualquer ambiente, mas cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Quando você vive a sua verdade, naturalmente ilumina o caminho para aqueles que têm a coragem de segui-lo. Sabemos que o escolhido possui uma presença capaz de transformar o ambiente ao seu redor. E muitas vezes é essa transformação que desperta curiosidade e fascínio nos outros. Isso acontece porque a energia do escolhido revela algo que as palavras não conseguem expressar completamente. Aqueles que observam de longe sentem que algo muito diferente está presente. O que muitos veem é uma luz que parece estar além da visão comum, algo que desperta uma inquietação silenciosa, porém persistente. Eles não compreendem totalmente o significado dessa luz, mas sentem que ela toca algo profundo dentro deles, algo que eles mesmos ainda não conseguem nomear. É um mistério que os envolve e os cativa. Essa paixão é ainda mais amplificada porque a energia do escolhido não precisa de explicação. É genuína e provém da conexão íntima que essa pessoa mantém com Deus. Como está escrito em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Sua presença brilha naturalmente, destacando-se e atraindo a atenção daqueles ao seu redor. O fascínio que você evoca pode não estar em suas palavras, mas em seu próprio silêncio. A jornada do escolhido é muitas vezes uma caminhada silenciosa, onde ele se conecta profundamente consigo mesmo a um poder divino. E é esse silêncio, essa quietude, que se torna irresistível para aqueles ao seu redor. Pois em um mundo cheio de turbulência, uma presença pacífica sempre se destaca. Deus coloca em seu coração a intenção de viver com propósito, para que sua vida se torne um reflexo da paz e da verdade divinas. A serenidade do escolhido se torna uma luz que brilha em meio ao caos, e aqueles que cruzam seu caminho sentem-se atraídos por essa presença. Essa paz, contudo, nem sempre é compreendida. Para alguns, ela inspira admiração e o desejo de imitar sua vida, mas para outros causa desconforto, até mesmo resistência. A energia de um escolhido, sua confiança em Deus e seu foco no propósito divino revelam aspectos que muitos evitam confrontar em si mesmos. Aqueles que se sentem atraídos por sua energia, como se dependessem dela, estão na verdade respondendo a uma sede espiritual que eles mesmos não compreendem completamente. Enquanto se esforçam para se aproximar de sua luz, o escolhido deve sempre permanecer firme, guiado pela verdade de que sua missão é inspirar, não carregar fardos espirituais por outros. Como escolhido, você foi ungido para uma missão única, e parte dessa missão é proteger a energia que Deus colocou dentro de você. A adoração que os outros sentem por você é apenas um reflexo da presença divina em sua vida. Sua responsabilidade é preservar essa luz para que ela continue a brilhar de forma autêntica e pura, em meio a um mundo cheio de distrações e influências externas. Proteger sua energia é uma forma de honrar o chamado que Deus lhe deu. Muitas vezes, proteger essa energia exige estabelecer limites claros. Ao fazer isso, você não apenas se protege, mas também ajuda os outros a reconhecerem a necessidade de buscar um relacionamento pessoal com Deus. Quando não encontrarem mais em sua presença o que procuram, poderão gradualmente compreender que o que tanto desejam só pode ser encontrado em sua própria jornada espiritual. Aqueles que contemplam essa humildade se sentem profundamente tocados, pois percebem que a verdadeira força não reside em se elevar acima dos outros, mas em servir à vontade de Deus com um coração puro. E essa mesma consciência cria uma atração ainda maior, pois vê em você um exemplo vivo do significado de uma vida guiada por uma nobre vocação. No entanto, o escolhido deve sempre lembrar que essa atração não é um fim em si mesma. É apenas um meio de inspirar outros a buscar a mesma comunhão com Deus. Ser escolhido também significa ser chamado a servir. Sua energia, sua presença e sua vida exemplar são, em última análise, formas de servir a Deus e à humanidade.
Perseverando em seu caminho e sendo fiel ao que Deus lhe confiou, você se torna um canal da graça divina. Aqueles que são atraídos por sua energia, mesmo que indiscriminadamente, estão sendo chamados à transformação, e você é o instrumento que Deus usa para tocar suas vidas. No entanto, esse serviço exige que você fortaleça constantemente sua fé e seu compromisso com Deus. À medida que você avança, se tornará cada vez mais uma fonte de apoio espiritual para aqueles ao seu redor. Eles observarão sua jornada e se sentirão encorajados pelas escolhas que você fizer. Isso reforça ainda mais a necessidade de permanecer focado em seu propósito divino, pois cada ação que você toma tem um impacto. Seu compromisso é um reflexo do seu amor e confiança em Deus. E é essa confiança que atrairá outros à verdade e à paz que tanto anseiam. Você foi escolhido por Deus para uma missão especial, única e profundamente importante. No entanto, essa missão exige coragem, perseverança e fé inabalável. Desafios e momentos difíceis são inevitáveis nessa jornada. Mas lembre-se sempre de que você nunca estará sozinho. Deus o acompanhará a cada passo do caminho, guiando-o, fortalecendo sua fé e capacitando-o a superar todos os obstáculos. Sua escolha não é acidental, é um chamado sagrado para um propósito que transcende a compreensão humana. Em 1 Efésios 4:5, Deus nos lembra que fomos escolhidos antes da criação do mundo, predestinados a sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso significa que em cada momento da sua jornada de vida, há um grande plano guiando sua vida, uma missão iluminando seu caminho e dando sentido a cada desafio que você enfrenta. Que esta mensagem se torne um lembrete constante de que você é profundamente amado e protegido. Você carrega dentro de si um grande propósito, e sua presença no mundo é um reflexo da luz divina, trazendo inspiração e esperança para aqueles ao seu redor. Confie em Deus e no plano que Ele preparou para a sua vida. Caminhe com o coração cheio de gratidão e esperança. Deixe sua luz brilhar intensamente, pois ela reflete a presença de Deus no mundo, tocando e inspirando outras vidas. Se esta mensagem tocar seu coração, aprecia e compartilha, para que mais pessoas possam sentir esse poder e encontrar seu propósito na vida. Sua jornada carrega um poder imenso, e sua missão pode transformar vidas. Ser escolhido também significa possuir uma sensibilidade especial para a vida. Você sente as coisas mais profundamente, enxerga além da superfície e percebe detalhes que muitos ignoram. Viver com essa consciência não é fácil, mas é justamente isso que confirma o seu chamado. Deus separa aqueles que conseguem continuar caminhando, mesmo quando tudo parece envolto em trevas, e você é um deles. Talvez você já tenha se sentido perdido em certos ambientes, como se não pertencesse mais a grupos ou circunstâncias familiares. Isso é perfeitamente natural, pois sua alma começa a se voltar para algo maior. Coisas que antes tinham significado já não nutrem o seu espírito. E esse vazio não é uma perda. É um espaço que está sendo criado para que algo novo possa nascer. Neste momento, muitos dos escolhidos de Deus estão passando por um processo silencioso de separação. Separação de lugares, pessoas e até mesmo de antigos desejos. Não por frieza, mas para proteção. Deus está chamando seus filhos de volta para si, afastando-os de tudo que rouba sua energia, paz e clareza. Fevereiro, em particular, é uma fase frágil nesse processo, um tempo que exige profundo cuidado, vigilância e discernimento. Há aqueles que estão conectados à sua energia e não conseguem mais esconder a inquietação com a sua ausência. Eles sentem falta da luz que você personifica, mas não sabem como confrontar a verdade que você carrega dentro de si. Alguns se apegam à sua presença por necessidade, outros por dependência. Mas o chamado de Deus exige que você não se permita cair na confusão. Não se sinta culpado quando precisar se afastar. Sua proteção vem do seu discernimento. Você não foi chamado para carregar todos. Sua missão é iluminar, não se esgotar para acender a chama em outros. Aqueles que desejam caminhar ao seu lado também precisam aprender a cuidar da própria chama. Pare de aceitar relacionamentos que drenam sua energia. De agora em diante, proteja o que Deus colocou dentro de você. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada desconstruindo coisas. Esta fase exige um posicionamento claro. O tempo de tentar agradar aos outros acabou. O tempo de se diminuir para caber em espaços que não lhe pertencem também acabou. Os escolhidos por Deus estão despertando, e isso requer clareza emocional, espiritual e física. Cuide de si. Proteja sua mente. Coloque a paz no centro.
Fevereiro pode ser um campo de provações, mas também será terreno fértil para aqueles que se mantêm firmes. Você é muito mais forte do que pensa. E mesmo que ninguém veja o progresso que você já fez, o céu está observando cada passo seu. Continue avançando. Não deixe que sua mente se distraia com o que você perdeu. Tudo o que lhe foi tirado serve para lhe trazer alívio. O que está por vir exige verdade, integridade e coragem. E se você chegou até aqui, é porque todas essas qualidades já estavam dentro de você. A jornada do escolhido nunca se trata de buscar reconhecimento. Essa jornada é sempre sobre obediência. E aqueles que sabem obedecer, mesmo em silêncio, estão se preparando para viver uma realidade que muitos jamais compreenderão. Que você permaneça firme em paz e que seu coração esteja unido ao céu. Deus preparou algo para aqueles que não desistem, e você é um deles. Se esta mensagem lhe tocar de alguma forma, por favor, deixe um comentário sobre algo que você sinta necessidade de defender neste momento. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Vamos crescer juntos, em verdade, luz e propósito.